salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo, né, nesse canal pessoal meu, do YouTube também no Kawaii. Inicialmente, peço seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, novamente deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja do Mercado Livre. Links na descrição. E também deixarei na descrição meu Pix para quem quiser contribuir financeiramente, voluntariamente, logicamente, certo? Eu acabei citando, né, no vídeo anterior que vou ter que investir em um óculos novo, porque esse está enferrujado, né? O irônico é que eu comprei, que eu comprei, né? Comprei esse óculos aqui recentemente, né? Mas tenho que já renová-lo, certo? Agora é o seguinte, pessoal, por que cancelam tanto o homem solteiro, pessoal, né? Até para não ficar um tanto que repetitivo, né? Porque eu já venho falando há muito tempo, né, que a sociedade moderna quer que o homem se dobre à agenda feminista, né? Vou variar aqui até para não ficar repetitivo. O que eu acredito, pessoal? Que envolve uma parada chamada segurança. Este homem solteiro que não se dobra à modernidade representa, além de uma ameaça, né? Ele significa, traz uma sensação, né, de estabilidade, segurança e independência, quer queira ou não, né? Propriamente o Brasil é um país muito inseguro em termos gerais, né? Então, de uma certa forma, as pessoas aqui elas têm um medo assim sem igual, de principalmente andarem sozinhos, né? Não é só por conta da questão da insegurança em si, é porque elas não suportam sua própria companhia, tá entendendo? E chegar nesse patamar de transformar a solidão em solitude não é para qualquer um. Tem vários coaches na internet que dizem assim: mas isso é muito fácil, isso é muito simples, é só tu transformar a solidão em solitude que tá tudo certo, né? Eles falam assim de uma maneira como se fosse fácil da pessoa viver sozinha, né? E muitas das vezes a gente se depara, né, com uma situação que é justamente a seguinte, né, que às vezes as pessoas chegam na conclusão assim, de que o homem chegou nisso porque ele foi condicionado pelas circunstâncias. Ok, tem uma leve verdade nisso, mas também tem um outro lado, que é justamente a seguinte: eu acredito que também envolve escolha, tá entendendo? Não é com qualquer pessoa que tu vai se relacionar, que o homem vai se relacionar. Agora, há uma dificuldade nos outros de assimilarem isso, tá entendendo? Eles têm uma dificuldade, né? Ainda mais se tratando de homem, né? Porque o homem é condicionado pela sociedade para assumir qualquer tipo de relacionamento, independentemente de qualquer coisa. Não, a sociedade atual não aceita que o homem tenha critérios, né? Não estou dizendo somente para relacionamento, estou falando assim, critérios para si mesmo. Porque o tempo todo querem que
o homem não tenha autoestima, porque esse é um fator preponderante por exemplo, porque hoje em dia a gente vê muito desequilíbrio, né? Muitos deixam de ser quem são realmente para poder se adaptar aos outros, para poderem se adaptar a agendas progressistas, feminismo, né? O que acontece? A pessoa acaba deixando de ser quem ela mesma para poder se encaixar, tá entendendo? E o que eu costumo dizer é que não se encaixar nessa sociedade atual é motivo de orgulho para mim, né? Não sei para vocês, né? Mas chegar nesse patamar de transformar a solidão em solitude não é para qualquer pessoa, né? Não é para qualquer pessoa. Agora, o que eu não concordo é quando dizem assim, quando põem uma verdade absoluta sobre aquilo que, na verdade, né, pode até ser verdade, mas também tem um outro lado, né? Muitas das vezes esse homem criou para si, não diria expectativa, mas critérios mais elevados, tá entendendo? Se ele exige muito de si, é lógico que se ele vier a ter um relacionamento, ele vai entender que aquela pessoa tem que estar no mesmo nível, né, ou parecido, no mesmo nível de energia, frequência e vibração. Eu acredito muito nessa parada, né, que é dita pelo Nikola Tesla, né? Enfim, é porque para se ter um relacionamento é preciso que tenha essas três questões equacionadas, tá entendendo? Porque muitas das vezes a gente se depara com uma sociedade que é muito materialista, né? Que entende que cada vez mais o homem só vale aquilo que ele tem né, o carro que ele tem, justamente a moto que ele possui, né? Eu propriamente, pessoal, eu cada dia que passa tenho tido um preconceito assim com motoqueiros, cara, por conta de barulhadas, enfim, vários deles são perturbados. Então, pessoal, eu tendo a ter um muito preconceito mesmo, e propriamente eu sequer cogito ter moto, porque não é só por conta desse preconceito que eu tenho com os motoqueiros mochileiros, mas também por conta de não acreditar que seja um veículo que traga segurança, entendendo? Esse que é o ponto, tá? Mesmo se eu tivesse muito dinheiro, não investiria não, porque não compensa, né? Vai muito daquilo de que o suco não vale a espremida, né? E propriamente hoje em dia, né, ter carro também virou artigo de luxo, né? Muitas vezes tem gente que quer se mostrar melhor do que você, mas não mostra, né? Mas esconde que está endividado até o pescoço, né? Até porque a maioria da população se encontra nessa situação, mais de 80%, né? Mas enfim, pessoal, por que esse homem passa por tanto cancelamento, pessoal? Por que o homem solteiro passa por tanto cancelamento? Logicamente, tem um fato dele não se dobrar, tem um fato dele não se intimidar também, que eu considero um fator muito preponderante perante aos outros, né? Perante a desconhecidos. E tem também esses atributos que são vitais que eu considero. Ele é seguro de si, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que são inseguras, têm medo de ficarem sozinhas.
Então ele traz essa sensação de segurança, que é uma verdade, estabilidade, estabilidade em vários sentidos, né? Mas vou falar aqui principalmente emocional, estabilidade emocional e independência, tá entendendo? Que são aspectos, são atributos que assustam os outros, quer queiram ou não, pessoal, porque a sociedade atual quer que tu seja dependente dos outros, dependente de validações externas, quer que você seja um independente emocional, quer que você seja um capacho, um step, muitas das vezes. E quando você diz não, é claro, assusta, incomoda, né? Então essas pessoas inseguras, esses mochileiros, né, vamos dizer assim, seguros de si mesmo, acabam se incomodando, porque não sabem ser assim, não sabem ser assim. Eles demonstram nas suas próprias atitudes, palavras, às vezes eles falam mal de ti, eles acabam demonstrando nisso a insegurança que eles têm com eles mesmos, tá entendendo? Ele não tem, também tem o fator, né? Por que ele é tão cancelado? Porque ele demonstra uma autenticidade, que é uma questão que cada vez mais está em falta hoje em dia. As pessoas querem ser tudo, mas não querem ser elas mesmas, né? Porque ser elas mesmas seria uma questão estarrecedora para elas, entendeu? Então ela não tem que, nisso de não querer conviver consigo mesmas, nisso de não suportar suas próprias companhias, elas acabam sendo validadas pelos outros. Elas não têm essa capacidade e esse mental de suportar a adversidade, qualquer coisa, qualquer crítica, qualquer difamação, ela vai lá e se dobra aos outros, né? Ela não tem essa independência, ela não tem essa autonomia, ela não tem essa autenticidade, tá entendendo? É lógico que a gente não pode falar pelos outros, jamais, né? Mas eu tô aqui trazendo minhas perspectivas sobre esse assunto que eu considero ser real, pessoal, tá entendendo? Então toda essa inveja advém muito dessas questões que eu acabei de trazer. Tem também outras, né, que a gente poderia citar, né? Por exemplo, já falei aqui por inúmeras vezes, o homem solteiro traz uma sensação assim de liberdade, né? Porque, primeiro, ele não precisa prestar satisfação para ninguém. Segundo, ele não é obrigado a atingir tais expectativas da sociedade, ainda mais sendo homem, e propriamente ele não precisa provar coisíssima nenhuma para ninguém, tá entendendo? E tudo isso incorre numa independência, né? Porque tu não se deixa levar pelo que os outros dizem, né? E é preciso ter um mental forte para isso, uma personalidade diferenciada, e também, logicamente, pelo fato de ele viver em liberdade, ele acaba propriamente adquirindo para si uma validação interna, na verdade, muito maior que a externa, tá entendendo? É lógico que tu propriamente tu vai querer interagir uma hora ou outra ali com os outros, mas também o homem que não tem muitos amigos hoje em dia, eu acredito que ele está em vantagem perante os outros, porque o que mais tem hoje em dia é a gente querendo fazer amizade com todo mundo. É uma falsidade assim, cara, sem procedentes, pessoal. Eu tô mandando essa para vocês porque, cara, realmente hoje em dia o mascaramento, né, parece que é carnaval o ano todo no Brasil, pessoal.
Parece que é carnaval o ano todo, né? Porque eu já cheguei nessa conclusão que as pessoas, né, os mochileiros, elas não sabem se elas mesmas, né, elas são o que o artista são o que o artista fala, o que o artista entre aspas, né, os artistas falam, o que os artistas quando essas pessoas, esses mochileiros se deparam com alguém que é autêntico, eles se assustam, eles invejam, eles acabam querendo até perturbar, né? Porque a perturbação hoje em dia virou até um entretenimento. Reparado? E propriamente o Brasil é um país muito zoeiro, né? Que tem muita que se brinca até mesmo com assuntos sérios, né? E propriamente, pessoal, se tu for em países mais comprometidos, mais assim civilizados, não tem isso. Tem gente tem muitos estrangeiros que não vai compactuar com essas visões que os mochileiros têm, de levar tudo na zoeira. A pessoa vai até espera um momento, ela não vai querer ter qualquer tipo de comunicação contigo, porque ela preza por ética, princípios e até mesmo e propriamente valores, tá entendendo? Então ela vai te olhar com estranheza, porque não é muito comum nesses países mais civilizados fazerem brincadeiras e zoeiras o tempo inteiro. Aqui no Brasil tem muito disso, mas em outros países não existe esse tipo de situação, tá entendendo? E propriamente eu não tenho, eu tendo a acreditar que essas paradas de brincar, fazer zoeira com assuntos sérios, é uma questão que eu não tenho comigo, né? E propriamente parece que eu sou estrangeiro nesse sentido, né? Porque propriamente eu não quero me enturmar, não quero fazer zoeira, não quero brincar. E propriamente, pessoal, o desrespeito, pessoal, quer queira ou não, o desrespeito ele vem disfarçado de brincadeira, tá vendo? Toda brincadeira também tem um fundo de verdade, né? Mas muitas vezes o desrespeito ele vem na brincadeira, sabia? O desrespeito ele vem na brincadeira dos outros, nisso que querer te zoar, sabe? É porque assim, eu tô calejado, entendeu? Eu considero assim que fazer vídeo pra internet é muito desafiador, né? É lógico que a gente, enquanto a gente viver, né, você fazendo ou deixando de realizar, tu será criticado. Somente há uma maneira de tu não ser criticado de maneira nenhuma, é não fazendo nada, é não falando nada. E é isso, né? Eu não tô aqui para agradar todo mundo. Se até Deus não agradou, quem sou eu? Certo, pessoal? Tratei aqui de reunir os principais pontos pelos quais esse homem acaba sendo cancelado. É lógico, tem muitos outros, por exemplo, tem o fato desse homem não querer ficar com qualquer mulher, né, por ter critérios mais elevados, enfim, tem também um fato dele ter um jeito de ser próprio, né, ter uma personalidade onde não fala com muitos, não tem vários amigos, enfim, tem vários motivos, né? Mas eu tratei de reunir aqui os principais, certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer. Valeu, até a próxima.